No ano de 121 d.C., uma nova obra foi publicada em Roma por Caio Suetônio Tranquilo, secretário do imperador Adriano. De Vita Caesarum, ou Sobre as Vidas dos Césares, não era o tipo de livro que poderia ter sido escrito nos tempos da República Romana. Ela oferecia 12 biografias dos governantes de Roma, de Júlio César, até o imperador Domiciano, que havia sido assassinado um quarto de século antes de Suetônio publicar seu livro. Embora houvesse muitos indivíduos que merecessem um estudo detalhado durante a história da República Romana, homens como Cipião Africano e Caio Mário, esses não haviam sido governantes do Estado romano. O livro de Suetônio indicava que algo fundamentalmente diferente havia começado na época de Júlio César. Uma tradição havia sido estabelecida na qual um único indivíduo era considerado o principal governante do Estado. As vidas dos Césares buscavam explorar quem eram esses indivíduos e como se desenvolveu o primeiro século e meio do Império Romano, que sucedeu à República Romana. Esta é a história do Império Romano que Suetônio estava tentando compreender. É notável que Suetônio não usou a palavra imperador ou imperator no título de seu livro. De certa forma, isso simplesmente indicava que o primeiro dos imperadores romanos, César Augusto, havia feito bem o seu trabalho. Ele estabeleceu o sistema imperial em 27 a.C. Um dos principais objetivos dele, ao fazer isso, era justamente disfarçar o fato de que estava criando um sistema de governo absoluto. Os romanos não gostavam da ideia de serem subservientes a um só homem e desprezavam as formas orientais de realeza que colocavam uma pessoa acima de todas as outras. Foi por causa disso que Augusto desenhou o sistema imperial do jeito que fez em 27 a.C. Naquela época, ele ainda era amplamente conhecido como Otaviano, o sobrinho neto de Júlio César, que havia sido assassinado em 44 a.C., após reivindicar poderes ditatoriais sobre a República Romana. Na luta pelo poder que se seguiu, Otaviano saiu vitorioso sobre seu rival Marco Antônio em 30 a.C. Nos anos seguintes, Otaviano refletiu sobre que tipo de sistema deveria implementar para evitar a impressão de que estava criando uma monarquia. Portanto, quando ele foi ao Senado romano em 27 a.C. com uma série de reformas, elas foram projetadas para consolidar seu controle sobre o Estado, com a aparência superficial de respeitar as tradições da República. Primeiramente, Otaviano não se declarou rei. Em vez disso, ele apresentou suas reformas como sendo destinadas a torná-lo o primeiro cidadão de Roma, mas ainda assim um cidadão como os outros. A expressão usada pelo Senado ao confirmar isso foi princeps senatus, princeps civitatis, que significa primeiro entre os senadores, primeiro entre os cidadãos. Ele então concentrou em suas mãos os cargos republicanos existentes, como o de tribuno da plebe, e também ocupava regularmente o cargo de cônsul. Logo, ele também assumiria o cargo de sumo sacerdote de Roma, o Pontifex Maximus. Para simbolizar ainda mais seu novo status, Otaviano adotou um novo nome. Daqui em diante, ele seria chamado de César Augusto. Augusto era um termo que significava venerável, enquanto César foi adotado em homenagem ao seu tio-avô Júlio César. Finalmente, Otaviano acrescentou mais um termo à sua lista de honrarias. Ele carregaria o título honorífico de imperator, que significa comandante ou conquistador. É dessa palavra que deriva o nome pelo qual normalmente conhecemos Augusto e seus sucessores, imperadores. Temos a sorte de saber muito sobre Augusto e seus muitos sucessores nos 2 séculos que se seguiram. Há grandes partes da história da República Romana e ainda mais do Reino de Roma, que a precedeu, sobre as quais se sabe muito pouco
ou, quando temos fontes, elas são de precisão duvidosa. Isso já não é mais o caso quando se trata do reinado de Augusto e do período que se seguiu. Os romanos haviam adotado firmemente o hábito de escrever relatos históricos sobre sua época, algo que os gregos haviam iniciado centenas de anos antes. Além disso, a biografia histórica era uma forma em ascensão, e temos dois historiadores antigos, Suetônio e Plutarco, que escreveram biografias de muitos dos imperadores romanos a partir de Augusto. Talvez o mais sóbrio e estudioso de todos os historiadores romanos, Tácito, escreveu duas obras, os Anais e Histórias, que cobrem a história romana, através da dinastia Júlio-Claudiana, que Augusto estabeleceu, e da dinastia Flaviana, que veio depois dela. Há uma riqueza de informações adicionais que podem ser extraídas de obras que nem sequer são textos históricos. Peças de figuras como Sêneca refletem os acontecimentos da época, enquanto poemas de Ovídio e outros zombam da sociedade romana e, ao fazer isso, lançam luz sobre os costumes sociais daquele período. Por fim, há edifícios por toda Roma que nos mostram como a cidade era na época imperial. Praticamente todas as ruínas que ainda permanecem na Cidade Eterna datam do período do Império, não da República. E, se isso não bastasse, um vulcão em 79 d.C. preservou uma cidade inteira sob cinzas vulcânicas, proporcionando um dos testemunhos mais extraordinários de como um povo antigo vivia. Arqueólogos começaram a escavar Pompeia há quase 300 anos e ela ainda revela novos segredos até hoje. Augusto tinha muito trabalho a fazer como o primeiro imperador de Roma. A República Romana esteve em guerra incessantemente por centenas de anos antes de sua ascensão e passou de uma pequena cidade-estado no centro da Itália a dominar todo o mundo mediterrâneo. No último século antes de sua ascensão ao poder, houve constante agitação social e várias guerras civis. Era um contraste estranho, um estado que conquistava todos os seus vizinhos, mesmo enquanto estava em guerra consigo mesmo. Isso deixou pouco tempo para resolver os muitos problemas sociais e econômicos que atormentavam a sociedade romana. Augusto agora começou a remediar esses problemas. Um grande problema era o exército romano. Caio Mário havia reformado o exército no final do século II a.C. para criar uma força permanente profissional. No entanto, ainda restava trabalho a fazer. As guerras civis e as guerras de conquista empregaram centenas de milhares de legionários e muitos deles não foram devidamente recompensados na aposentadoria. Também havia homens demais empregados no ano 27 a.C. Se quisesse evitar o surgimento de um novo rival, Augusto precisava desmobilizar muitos desses soldados e aposentá-los. Ele decidiu recompensar os legionários aposentados com terras na Itália e em lugares como a Gália, que seu tio-avô havia conquistado. Depois, ele reformou a estrutura do exército e também reestruturou a guarda pretoriana para que se tornasse uma espécie de guarda imperial, sendo os únicos soldados permitidos dentro de Roma e da Península Itálica. Para garantir a estabilidade dentro da própria cidade de Roma, uma metrópole fervilhante que chegaria a cerca de 1 milhão de habitantes em seu auge. Durante o Império, ele expandiu a Cura Nona, a distribuição de grãos, que fornecia grãos gratuitos aos cidadãos da cidade. Uma série de outros trabalhos envolveu a construção de estradas, a organização do comércio e muitas outras reformas. Após décadas de caos, paz, ordem e estabilidade seriam as marcas do reinado de Augusto. Claro, a paz era o luxo desejado pelos romanos em casa. No início de seu reinado, Augusto continuou a expandir o império no exterior. Grande parte de sua atividade militar, no início de seu tempo como imperador,
concentrou-se na pacificação final do norte da Espanha, onde certos grupos nativos continuavam resistindo ao domínio romano nas montanhas da Cantábria, 2 séculos depois de Roma ter começado a conquistar a Hispânia. Uma expedição sob o comando de Hélio Galo também foi enviada à Península Arábica para examinar a possibilidade de anexar essa região e seu valioso comércio de especiarias. No entanto, os romanos acabaram decidindo estabelecer os nabateus de Petra como um povo aliado de Roma e evitaram o envolvimento direto nessa região. Uma expedição foi até enviada ao deserto do Saara sob o comando de Lúcio Cornélio Balbo para explorar a possibilidade de uma expansão ainda mais ao sul naquela direção. Ele viajou até o sul, chegando ao Mali, mas evidentemente voltou com o aviso de que ao sul só havia areia e calor. Em vez disso, Augusto olhou para o norte e decidiu que iria emular a conquista da Gália por seu tio-avô, no que hoje é a França, acrescentando a Germânia, a leste dela, ao Império Romano. Enquanto concentrava sua atenção aqui, Augusto conseguiu manter relações pacíficas com o Império Parta na fronteira oriental. A campanha inicial para conquistar a Germânia foi bem sucedida. O rio Reno foi estabelecido como uma fronteira preliminar, e Augusto então voltou sua atenção para avançar até o rio Elba. No entanto, em 9 d.C., perto do fim de seu reinado, um grande exército romano foi atraído para uma emboscada na floresta de Teutoburgo, no norte da Germânia, e 3 legiões foram destruídas. Com esse revés, Augusto ordenou uma retirada de volta ao rio Reno e abandonou os planos de expansão adicional. Além disso, ele deixou o conselho de que seus sucessores deveriam agora se concentrar em consolidar o enorme Império de Roma e não buscar expandi-lo ainda mais. Usando o deserto do Saara ao sul e os rios Reno e Danúbio ao norte como fronteiras naturais que poderiam ser facilmente defendidas. Augusto estabeleceu o Principado, ou Sistema Imperial, quando ainda estava na casa dos 30 anos. Ele viveu uma longa vida, até meados dos seus 70 anos, e foi o imperador com o reinado mais longo da história do Império Romano. Como resultado, ele foi capaz de transformar muitos elementos da vida romana durante o seu reinado. Uma das mudanças mais profundas foi na própria aparência da cidade eterna. Como uma fonte afirma, Augusto teria dito que encontrou Roma, uma cidade de tijolos, e a deixou como uma de mármore. Isso não foi uma jactância vazia. Augusto realmente transformou a cidade ao erguer muitos novos edifícios e espaços públicos. O ponto central disso ficava no Monte Palatino, uma das 7 colinas de Roma, no centro da cidade. Aqui, Augusto construiu seu fórum, um grande espaço cívico com templos e outros edifícios públicos. O destaque era o imponente Templo de Marte Ultor, dedicado ao deus romano da guerra. O fórum era adornado com mais de 100 grandes estátuas de heróis da República Romana. Augusto também construiu o primeiro palácio imperial, a Casa de Augusto, no Monte Palatino. Ele patrocinou muitos outros projetos. Seus aliados mais próximos e lugartenentes também financiaram obras de construção. Por exemplo, seu aliado mais leal, Marco Agripa, construiu os primeiros grandes banhos públicos em Roma. Atento à necessidade de espaços públicos como este e aos benefícios do pão e circo para pacificar as massas romanas, Augusto financiou a reconstrução do Circo Máximo, a arena de corridas de bigas da cidade. Ele pagou pelo transporte de um obelisco gigante do Egito até Roma para ser instalado no circo. Tudo isso aconteceu dentro da própria Roma. No entanto, o programa de construções de Augusto também se estendeu às províncias e para além delas. Havia até um templo dedicado a Augusto na distante Índia para os comerciantes romanos visitarem. O programa de propaganda imperial também encontrou expressão nas artes e na literatura do período. A cultura augustana é geralmente vista como uma era de ouro para a escrita e as artes romanas.
A figura preeminente já estava bem estabelecida quando Augusto fundou o Principado. Esse era o poeta Virgílio. Suas éclogas e geórgicas eram exemplos bastante tradicionais da poesia pastoral romana, nas quais ele havia elogiado as qualidades rústicas do povo romano. Sua obra-prima, porém, foi a Eneida, um épico em prosa que conta a história do príncipe Enéas de Troia e suas viagens pelo Mediterrâneo após o cerco de Troia. Ele acaba fundando a cidade de Alba Longa, da linhagem real da qual Rômulo, o fundador e primeiro rei de Roma, surgiria. Era um mito nacional que ecoava o ciclo troiano de Homero e estabelecia a ideia de que os romanos eram descendentes dos antigos troianos. Nesse período houve muitos outros grandes escritores. O poeta do amor, Ovídio, provavelmente foi o mais diverso. Além de sua poesia amorosa e muitas vezes picante, Ovídio escreveu obras substanciais sobre temas como o calendário romano e a religião e mitologia greco-romanas, os fastos e as metamorfoses. O historiador Tito Livio escreveu uma das obras históricas mais importantes do mundo antigo, traçando a história de Roma desde sua fundação mítica. O que é notável é que quase todos esses indivíduos estavam associados à corte imperial de alguma forma. Muitos deles foram patrocinados diretamente por Augusto ou por um dos grandes patronos literários da história romana, o amigo de Augusto, Caio Mecenas. Ainda assim, como tudo do mundo antigo, muita coisa se perdeu. No final do período republicano, Marco Terêncio Varrão escreveu uma enorme variedade de livros sobre diferentes assuntos. Está completamente claro, pelas referências a ele feitas por outros escritores romanos, que Varrão era considerado um dos maiores estudiosos do mundo antigo. E, no entanto, praticamente tudo o que ele escreveu se perdeu. Alguns textos sobreviveram e fragmentos sobreviveram em citações indiretas nos escritos de outros, mas pouco mais do que isso. Isso é uma indicação de como até mesmo os escritores antigos, mais reverenciados, podem ter sido perdidos para as vicissitudes do tempo. Mesmo na época em que Virgílio estava escrevendo a Eneida, no início do reinado de Augusto, a questão da sucessão já preocupava o primeiro imperador. Ele adoeceu gravemente poucos anos após começar a governar, e temia-se que morresse então. Embora tenha se recuperado, isso deixou claro para ele a necessidade de estabelecer onde estaria a linha de sucessão. Não havia precedente para isso, e não era automático que um membro masculino de sua família o sucederia. Afinal, Augusto fez questão de tentar estabelecer que isso não era uma monarquia. De qualquer forma, ele não tinha um filho. Ele só teve uma filha biológica, Júlia, a velha, do seu segundo casamento. Mas através de seu terceiro casamento com Lívia Drusila, ele teve vários filhos adotivos. Assim, após sua doença e a crise que ela causou, Augusto inicialmente determinou que seu leal comandante, Marco Agripa, seria seu sucessor designado. Para isso, ele fez Agripa se divorciar da esposa e casar com sua filha Júlia. Mas Agripa morreu em 12 a.C., reabrindo o debate sobre a sucessão. Os netos biológicos de Augusto, fruto do casamento de Júlia com Agripa, eram os próximos candidatos óbvios. No entanto, 2 dos netos morreram em rápida sucessão em 2 depois de Cristo e 4 depois de Cristo, e um terceiro foi removido da linha de sucessão. Por conta de seu caráter violento, um sinal preocupante dos problemas que viriam com a dinastia Júlio-Claudiana. Augusto acabou recorrendo aos filhos adotivos do casamento anterior de Lívia. O herdeiro que ele escolheu no final foi Tibério. Quando Augusto finalmente morreu em 19 de agosto do ano 14, depois de Cristo, Tibério se tornou o segundo imperador de Roma. As histórias da dinastia Júlio-Claudiana querem nos fazer acreditar que, depois de Augusto ter agonizado tanto sobre a sucessão, ele ainda foi sucedido por um governante muito ruim. Tibério era distante e passou muitos anos vivendo longe de Roma.
Ele também tinha um julgamento muito questionável, o que resultou em colocar poder excessivo nas mãos de outros e, além disso, era até mesmo um predador sexual. Pelo menos é assim que Suetônio, em particular, o retratou. O problema é que Suetônio nem sempre foi o mais honesto dos observadores. Sua obra Vidas dos Césares pode ser melhor descrita como uma mistura entre um livro de história sério e fofocas picantes. Costumava temperar seus textos com informações claramente falsas, junto a relatos comprovados sobre os reinados dos imperadores. No entanto, havia também um motivo político por trás disso. Muitos dos imperadores eram considerados pela sociedade romana como não tendo demonstrado a devida deferência à honra da classe senatorial em Roma, e quando o faziam, eram criticados tanto por Suetônio quanto por Tácito. No caso de Tibério, ele foi criticado especialmente por basicamente transferir o poder para as mãos do prefeito pretoriano, Sejano, enquanto o imperador se refugiava em seu palácio de prazeres na ilha de Capri. Por fim, Sejano foi preso sob acusações de traição e executado em 31 depois de Cristo. Mesmo depois disso, Tibério continuou ausente de Roma e governou por meio de intermediários. Ele foi um segundo imperador peculiar, e é difícil saber o que pensar dele. Provavelmente, ele não era o desviado que Suetônio retratou. Ao mesmo tempo, ele parece ter tido pouco interesse em ser o homem mais poderoso do mundo. Tibério finalmente morreu em 37 depois de Cristo, aos 77 anos de idade. Suetônio e outros afirmaram que Roma se alegrou com a morte do recluso e a ascensão de um novo imperador. Caio César Augusto Germânico era bisneto de César Augusto, filho de Germânico, um herói militar reverenciado da família imperial. O novo imperador era conhecido como Calígula, que significa botinha, um apelido que lhe foi dado. Recebeu quando criança nos acampamentos do exército na Germânia com o pai. Infelizmente, Calígula acabou não sendo nada parecido com seu pai tão respeitado, nem com seu bisavô idolatrado. Segundo todos os relatos, ele era um lunático e um tirano, alguém que tentou minar o cuidadoso equilíbrio de poder entre o imperador e o senado que Augusto havia estabelecido. Em Roma e por toda a Itália, ele se envolveu em uma série de projetos de construção que muitas vezes desperdiçavam o dinheiro público. Ele exigiu ser adorado como um deus, humilhou membros do Senado e tentou fazer com que uma estátua sua fosse erguida no Templo de Jerusalém, um grave insulto ao povo judeu. Calígula supostamente tentou até nomear seu cavalo como cônsul, o cargo político mais alto em Roma. Isso foi demais para o cúpula imperial. E em 40, e um depois de Cristo, apenas 4 anos após o início de seu reinado, a guarda pretoriana o assassinou em Roma. No meio do caos que cercou o assassinato, eles encontraram seu tio Cláudio, escondido atrás de uma cortina no Palácio Imperial. Cláudio havia nascido com uma claudicação, uma condição que anteriormente o havia afastado da possibilidade de ocupar altos cargos. Mas, na confusão após o assassinato de Calígula, a guarda pretoriana decidiu que Cláudio seria um bom imperador. Talvez eles tenham considerado que ele seria submisso e fácil de manipular. Seja qual for o motivo, no fim das contas ele acabou sendo o melhor dos imperadores Júlio-Claudianos, depois do próprio Augusto. Ele reinaria até 54 depois de Cristo. O reinado de Cláudio é notável por uma coisa em particular: o início da conquista da Britânia. O povo do Mediterrâneo já conhecia a Britânia há séculos. Por exemplo, o explorador e escritor grego Pítias de Massália visitou a ilha no final do século IV a.C. Júlio César atravessou para a ilha durante sua conquista da Gália e, evidentemente, considerava na possibilidade de conquistar a Britânia em algum momento futuro. No entanto, o conselho de Augusto para seus sucessores era simples:
não expandir mais o império e consolidar o controle sobre as vastas terras que já haviam sido conquistadas. Cláudio foi o primeiro de seus sucessores a ignorar esse conselho. Em 43 d.C., 2 anos após o início de seu reinado, Cláudio lançou uma invasão à Bretanha. Na época, a ilha era habitada, assim como a Gália havia sido, por um mosaico de diferentes tribos celtas, algumas mais poderosas do que outras. Elas eram capazes de organizar uma defesa mais unida de sua terra natal quando necessário, e a conquista da Bretanha seria um processo lento. Cláudio conseguiu assegurar as regiões costeiras do sul e os romanos gradualmente expandiram-se para o norte nas décadas seguintes. Na década de 60 d.C., eles ainda estavam tentando pacificar as Midlands e o país de Gales. Existe um relato incomumente detalhado sobre alguns desses eventos na obra Agrícola, escrita pelo historiador romano Tácito, sobre a vida de seu sogro, Caio Júlio Agrícola, que serviu como governador da Britânia entre 77 d.C. e 85 d.C. Ele completou a conquista do país de Gales e da Inglaterra e lançou a campanha mais bem-sucedida no que era então conhecido como Caledônia, atualmente a Escócia. No entanto, a conquista da parte norte da Britânia nunca foi totalmente concluída, e como é bem conhecido, os romanos acabaram construindo uma muralha física no norte da Inglaterra para servir como fronteira ao norte. Cláudio morreu em circunstâncias suspeitas no ano 54 d.C. Relatos antigos sugerem que ele foi envenenado por sua esposa Agripina, que então garantiu que seu filho, de um casamento anterior, Nero, o sucedesse. Isso pode muito bem ser verdade, ou pode ser parte do sentimento anti-Nero que prevaleceu em tempos posteriores. Nero é um governante difícil de entender. Mais tarde, ele foi descrito por escritores como Suetônio, como um tirano nos moldes de Calígula. Um homem que, segundo dizem, teria causado intencionalmente o grande incêndio que destruiu grande parte de Roma em 64 d.C., para que ele pudesse liberar parte da cidade e construir para si um novo e vasto palácio ali. Escritores cristãos aumentaram essa impressão negativa séculos depois, quando identificaram Nero como o primeiro imperador a perseguir amplamente os cristãos. Essas opiniões podem ser questionadas. Nero acabou sendo deposto em 68 d.C. e morreu, mas logo depois, vários pretendentes ao trono surgiram afirmando ser Nero. Por que, se ele era tão impopular, aspirantes ao trono teriam fingido ser Nero? Eles apelavam para um sentimento popular favorável ao imperador recém-falecido. A imagem do Nero tirânico pode muito bem ser uma construção tanto de Suetônio quanto de escritores cristãos posteriores. De qualquer forma, até mesmo Suetônio admitiu que Nero demonstrou muitas qualidades boas no início de seu reinado e só se tornou tirânico com o tempo. Seu período de 14 anos, como o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana, também foi notável por sua produção cultural. Seu mentor, Sêneca, foi um dos grandes filósofos estoicos, ensaístas e dramaturgos da história imperial romana. Um amigo de Nero, Lucano, compôs a Farsália, um poema épico sobre a guerra civil entre Júlio César e Pompeu, o Grande. Outro cortesão do círculo de Nero, Petrônio, escreveu o Satyricon, um dos únicos romances em latim que sobreviveram da antiguidade. Enquanto isso, Plínio, o Velho, estava escrevendo sua enciclopédia, a História Natural, um dos textos mais abrangentes já produzidos na antiguidade. Como mencionado, Nero foi deposto em 68 d.C. As razões para a revolta contra seu governo são multifacetadas. Houve um descontentamento crescente com a forma como ele governava, especialmente desde o grande incêndio de 64 d.C. e após uma conspiração para assassiná-lo em 65 d.C., liderada por Caio Calpurnio Pisão, um importante político da época. Nero ficou cada vez mais paranoico após a conspiração pisoniana.
A isso se somou uma grande revolta no leste, na província da Judéia. O povo judeu havia se mostrado um dos mais relutantes súditos do Império Romano. Seus costumes religiosos e sociais frequentemente entravam em conflito com o domínio imperial romano, e Tibério, Calígula e Nero adotaram políticas que provocaram a resistência judaica ao domínio romano, principalmente ao desonrar a santidade do Templo de Jerusalém. Em 66 d.C., esses ressentimentos explodiram em uma grande rebelião na província. Muitas legiões tiveram que ser enviadas para o Levante para lidar com o problema, e isso se arrastaria por anos, além do cerco e da devastação de Jerusalém em 70 d.C. Esses eventos provocaram várias revoltas contra Nero em 68 d.C. entre os governadores e comandantes na Gália e na Espanha. O Senado então se voltou contra Nero, que fugiu de Roma e tirou a própria vida. Ele foi inicialmente sucedido por um senador respeitado e governador provincial, Galba, mas o governo de Galba foi estabelecido apenas com base na força militar e no consentimento de uma parte do Senado. Logo, outros decidiram que também tinham uma chance de tomar o título imperial. Assim, o ano de 69 d.C. ficou conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Galba foi deposto por Otão em janeiro. Ele durou apenas 3 meses antes que um dos comandantes da fronteira germânica, Vitélio, liderasse sua legião para o sul e tomasse o poder em Roma em abril. Vitélio foi, por sua vez, deposto por Vespasiano, o general mais graduado encarregado da pacificação. Judéia, que conseguiu usar as legiões sob seu comando no Oriente para derrotar Vitélio e se estabelecer como imperador. Nas últimas semanas de 69 d.C., o nome completo de Vespasiano era Tito Flávio Vespasiano. O elemento Flávio era o nome da gens, ou da família. Portanto, a dinastia que ele fundou é conhecida como Dinastia Flaviana. Ela teria 3 governantes. O próprio Vespasiano governou entre 69 d.C. e 79 d.C. Ele foi então sucedido por seu filho Tito, que era muito querido, mas que governou por apenas 2 anos antes de morrer em circunstâncias possivelmente suspeitas. Depois, o irmão de Tito, Domiciano, ascendeu ao cargo de imperador. Ele governaria por 15 anos. A era da dinastia Flaviana presenciou eventos importantes acontecendo em todo o império. A conquista da Britânia continuou enquanto as tensões aumentavam ao longo da fronteira do Danúbio com os dácios, um povo que governava um reino onde hoje é a Romênia. Durante o reinado de Domiciano, uma nova expedição foi enviada ao deserto do Saara, liderada por Júlio Matiano. Parece que ela chegou até o Lago Chade e o que hoje é a República Centro-Africana. Expedições tão profundas no interior da África não seriam tentadas novamente por europeus até o século XIX. Depois, havia os elementos mais bizarros do governo Flaviano. Vespasiano, por exemplo, foi responsável pelo chamado Imposto da Urina, um tributo sobre o descarte de urina dos banheiros públicos em Roma. Isso faz algum sentido quando consideramos que a urina era usada em muitas sociedades pré-industriais como uma forma de tingir roupas e limpar tecidos brancos. A amônia removia as manchas. O passado muitas vezes era um lugar desagradável. O curto reinado de Tito começou com um dos eventos mais importantes da história romana, ou pelo menos um que nos permitiu obter uma visão fascinante da vida romana ao longo dos séculos. Acreditava-se anteriormente que a erupção do Monte Vesúvio, que destruiu as cidades de Pompeia e Herculano, no sul da Itália, cobrindo-as com montes de cinzas vulcânicas e pedra-pomes, ocorreu em 24 de agosto do ano 79 d.C. Essa data agora é questionada e a erupção pode ter ocorrido em outubro. O resultado foi o mesmo, de qualquer forma. O Vesúvio expeliu enormes quantidades de lava que cobriram as cidades próximas e preservaram seus vestígios sob a lava.
Já no período da Renascença, havia pessoas escrevendo sobre encontrar coisas debaixo da terra, nas proximidades do vulcão, e no século XVIII começaram as primeiras explorações arqueológicas de Pompeia. 3 séculos depois, ainda há cerca de 1/3 do sítio que ainda não foi totalmente escavado. Pompeia e, em menor grau, Herculano oferecem uma janela impressionante para como era a vida no Império Romano. Esta era uma sociedade altamente urbanizada, pelo menos pelos padrões do mundo antigo, com talvez até 25 a 30% das pessoas na Itália vivendo em cidades e vilas. Ricos e pobres viviam lado a lado, os últimos em cortiços, os primeiros em mansões. Escravos estavam presentes em todos os lugares. Estima-se que entre 10 e 25% da sociedade romana era composta por escravos. A proporção era maior na Itália do que em outras partes do império. Esta era uma sociedade pré-industrial e a agricultura era essa principal atividade econômica. De fato, a prevalência da escravidão provavelmente atuou como um impedimento ao desenvolvimento da industrialização. Os romanos, por exemplo, entendiam a mecânica básica de uma máquina a vapor, mas nunca expandiram seu uso. Muitos teriam sentido que não havia necessidade de força de trabalho mecanizada desse tipo, quando uma equipe de escravos podia ser usada para realizar qualquer tarefa braçal. A vida nas cidades tinha alguns elementos surpreendentemente modernos. Restaurantes de comida rápida chamados termopólios preparavam alimentos e os mantinham quentes em potes sobre balcões aquecidos. O uso de grandes tonéis de água quente para aquecimento central era comum nas províncias mais frias, especialmente no inverno. Grandes banheiras de água eram colocadas sob o assoalho de um canto do cômodo e o calor irradiava desses radiadores improvisados. Tudo isso era possível porque os romanos construíram grandes aquedutos que traziam água em abundância para suas cidades e vilarejos, muitas vezes usando apenas a gravidade para fazê-la descer de nascentes de rios no alto das colinas. Esses aquedutos e o sistema de estradas romanas apontam para uma das coisas em que os romanos eram melhores: engenharia. Muito disso foi alcançado usando o conhecimento grego de matemática e a eficiência romana. Muito do trabalho manual era feito por escravos, mas parte dele também era realizada, ou pelo menos supervisionada, pelas legiões. Seria incorreto pensar que os legionários eram simplesmente soldados. À medida que o império se tornou mais pacífico, nos séculos I e II d.C., a Pax Romana, ou Paz Romana, como às vezes é chamada, fez com que fosse necessário encontrar trabalho para os legionários estacionados nas cidades. Com o tempo, os legionários se tornaram uma espécie de serviço civil. Eles atuavam como força policial para manter a lei e a ordem, além de desempenharem o papel de bombeiros e inúmeras outras funções. Eles não estariam presentes em Pompeia por causa da proibição de legionários na própria Itália. Mas em outros lugares, por todo o império, o exército romano era uma presença constante. Na verdade, entre 60% e 80% do orçamento romano era gasto na manutenção das legiões. Um dos elementos mais marcantes das ruínas de Pompeia é o vislumbre que elas oferecem da vida religiosa no Império Romano. Como era de se esperar, as principais divindades do panteão romano eram adoradas aqui e seus templos ficavam em locais públicos de destaque. Isso incluía deuses como Júpiter, o rei dos deuses e equivalente romano de Zeus, e sua esposa Juno. Marte, o deus da guerra, era particularmente reverenciado pelos romanos em um grau muito maior do que seu equivalente grego, Ares. Minerva, que os romanos associavam a Atena no sistema grego, era adorada de forma proeminente em Pompeia como deusa da justiça e do comércio. Os templos e santuários da cidade apontam para uma mistura cosmopolita de religiões. Por exemplo, havia um grande templo de Apolo em Pompeia. Apolo era o deus grego da música, dança, arco e flecha e do sol. O culto a Apolo renasceu no Oriente Grego na era romana,
Por isso, não surpreende que um templo tenha sido dedicado a ele em Pompeia. Principalmente quando consideramos que o sul da Itália havia sido uma extensão do mundo grego em séculos passados, onde muitas colônias gregas foram estabelecidas. Mais surpreendente foi a descoberta, lá em 1764, dos restos de um templo de Ísis em Pompeia. Ísis era a deusa egípcia do submundo e da magia. O culto a ela e ao seu irmão e marido no sistema mitológico egípcio, Osíris, foi revivido na época romana e se espalhou do Egito por grande parte do Mediterrâneo. Além dessas divindades supremas, os vestígios de Pompeia mostram que as pessoas comuns frequentemente tinham altares em suas casas para divindades domésticas menores, como os penates e os lares. Deuses domésticos aos quais eram feitas oferendas durante as refeições e que, em troca, protegiam a domus ou o lar. Por fim, há evidências em Pompeia da adoração generalizada dos imperadores como divindades já nessa época. Isso mais tarde causaria problemas dentro do Império Romano, pois acreditava-se que a crença cristã em um único Deus entrava em conflito com os deveres devidos ao culto imperial do imperador. Isso levou a uma campanha coordenada para perseguir os cristãos na segunda metade do século III d.C. Pompeia provavelmente tinha uma população de cerca de 12.000 pessoas. Era grande o bastante para a cidade ter seu próprio anfiteatro para peças e combates de gladiadores. Ele podia acomodar mais de 20.000 pessoas, sugerindo que, em certas ocasiões, pessoas vinham em massa para Pompeia para assistir a eventos vindas das áreas rurais ao redor. Ele foi construído por volta de 70 a.C., durante as caóticas décadas finais da República Romana. Era incomum, pois o anfiteatro foi construído em pedra e não em madeira, tornando-se um dos primeiros anfiteatros construídos em pedra pelos romanos em qualquer lugar. Naquela época, o povo da capital ao norte ainda assistia a peças e jogos de gladiadores em vários pequenos anfiteatros construídos principalmente de madeira. Eles foram melhorando gradualmente até que Vespasiano encomendou a construção de um novo e vasto anfiteatro no início de seu reinado. O anfiteatro Flaviano, que hoje conhecemos como Coliseu, só foi finalmente concluído e inaugurado por seu filho Tito em 80 d.C. É uma das maravilhas da arquitetura e engenharia romana, um edifício que foi imitado por milhares de anos e cujas características de design influenciaram estádios de futebol e outras arenas esportivas em todo o mundo. Inicialmente, ele podia acomodar mais de 60.000 pessoas. Outras ampliações, feitas por Domiciano, aumentaram sua capacidade máxima para cerca de 80.000 pessoas, e grandes passagens subterrâneas e câmaras foram adicionadas sob a arena principal. Os jogos que marcaram a inauguração do Anfiteatro Flaviano em Roma, durante o curto reinado de Tito, foram o auge da popularidade da dinastia. Um ano depois, Tito morreu com apenas 41 anos de idade. Sua morte prematura inevitavelmente levou a suspeitas de que ele havia sido envenenado ou assassinado de alguma outra forma, mas não há evidências que validem essa suspeita. As suspeitas surgiram como resultado da impopularidade subsequente de seu irmão Domiciano. Assim como Nero antes dele, Domiciano não era inicialmente mal visto. Ele era visto como um imperador relativamente competente, com muito potencial. No entanto, com o tempo, ele perdeu o favor do Senado romano e foi retratado de forma desfavorável por Suetônio e Tácito depois disso. Esperava-se que os imperadores respeitassem a dignidade da classe senatorial, garantindo que o Senado fosse devidamente consultado em questões de alta política, e permitindo que as famílias mais antigas ascendessem pelo cursus honorum, a série de magistraturas romanas que terminava com um mandato como cônsul ou sendo nomeado governador de uma província. A relação de Domiciano com o Senado piorou ao longo do tempo. Ele enfrentou revoltas e conspirações de figuras como o governador de uma das províncias de fronteira da Germânia, Lúcio Antônio Saturnino,
em 89 depois de Cristo. Ele também fracassou ao tentar derrotar e conquistar os dácios na fronteira do Danúbio. Isso culminou em 96 depois de Cristo em uma conspiração que envolveu elementos do pessoal imperial, da guarda pretoriana e do Senado. Domiciano foi assassinado em seus aposentos imperiais e o Senado rapidamente se moveu para eleger um senador idoso, Marcus Cocceius Nerva, como o próximo imperador. Ao fazer isso, eles iniciaram um processo pelo qual os imperadores, ao longo do século seguinte, tornaram-se semi-eletivos, embora houvesse laços de sangue entre a maioria deles. Isso ficou conhecido como a Era dos 5 Bons Imperadores. A cultura do Império Romano durante esse período é frequentemente injustamente negligenciada, ficando à sombra daquela que prevaleceu cerca de 100 anos antes. Sob Augusto, quando escritores como Virgílio, Ovídio e Horácio escreveram algumas das grandes obras de Roma. Os escritores da Era Flaviana e do início dos séculos seguintes talvez não tenham igualado Virgílio, mas foram muito importantes à sua maneira. Esta foi, por exemplo, a Era de Ouro da sátira romana. 2 escritores, Marcial e Juvenal, produziram uma série de sátiras e epigramas que criticavam a vida na Roma imperial e os costumes sociais da época. Havia uma seriedade nesses dois. Juvenal foi responsável pelo refrão de que o povo romano estava satisfeito com pão e circo. Isso surgiu em um trecho onde ele criticava que os romanos comuns já não tinham mais papel na vida pública. Marcial fazia referência à obra de um dos outros grandes poetas da época em seus epigramas. Esta era a Punica, escrita por Cílio Itálico. É o mais longo poema épico sobrevivente do mundo antigo e conta a história das guerras púnicas entre Roma e Cartago no século III a.C. Itálico não é muito conhecido no mundo moderno, nem seu contemporâneo Quintiliano. Quintiliano foi um educador e retórico que ensinou alguns dos mais eruditos estudiosos de Roma nas décadas de 70 e 80 depois de Cristo. Ele foi reverenciado no período da Renascença como um modelo de habilidade retórica ao lado de Cícero. Finalmente, durante essa era, Roma foi o lar de alguns dos historiadores mais renomados do mundo antigo. Suetônio e Tácito são os 2 mais proeminentes. Um terceiro foi Joséfo Flávio, um estudioso judeu romanizado que escreveu uma série de obras sobre a revolta judaica e outros elementos da história judaica. Depois que ele se mudou para Roma, a serviço dos Flávios, após a guerra que tanto perturbou sua terra natal. A produção literária foi complementada por uma espécie de renascimento da cultura grega nas províncias orientais, um período que ficou conhecido como a Segunda Sofística. O nome deriva da palavra sofistas, que era usada para descrever os filósofos e debatedores que foram os principais estudiosos da Grécia Antiga durante a Era Clássica dos séculos V e IV a.C. Essa Segunda Sofística foi um período em que o interesse deles por uma ampla variedade de gêneros foi revivido de forma tangível. Uma figura central foi Plutarco, o historiador e biógrafo greco-romano que compôs um conjunto de vidas paralelas, comparando as vidas de gregos e romanos proeminentes. Elas são algumas das melhores fontes para estudar as vidas de indivíduos importantes da história da Grécia Antiga, em especial. Plutarco, porém, foi mais do que um biógrafo histórico, e sua obra Moralia e outros escritos oferecem uma visão sobre a filosofia grega dessa época e até mesmo sobre o culto a divindades egípcias como Ísis e Osíris. Outro escritor notável da Segunda Sofística foi Pausânias. Ele compôs uma espécie de guia de viagens antigo que oferecia um percurso por escrito pelos principais templos e pontos turísticos do mundo grego. Muitos dos monumentos, templos, estátuas e outros edifícios que ele descreveu já desapareceram há muito tempo. Por isso, seu guia muitas vezes é nossa melhor fonte para reconstruir como eram alguns dos grandes edifícios e templos do mundo grego na antiguidade.
Havia muitos outros escritores importantes da segunda sofística. Entre eles, Luciano de Samosata merece o maior elogio. Luciano não é exatamente um nome conhecido nos tempos modernos, mas foi um autor muito reverenciado em séculos passados. Seus contos e obras, como Uma História Verdadeira, podem ser, sem exagero, consideradas as primeiras ficções científicas. Elas também foram uma grande influência, posteriormente, em escritores como Tomás Moro, em sua Utopia, e François Rabelais, em Gargantua e Pantagruel. O reinado de Nerva como imperador de Roma foi curto. Ele já estava na casa dos 60 anos quando foi feito imperador com o consentimento do Senado, e sua nomeação tinha o ar de uma medida provisória até que um candidato mais concreto pudesse ser encontrado para sucedê-lo. O sucessor, menos de um ano e meio depois, no início de 98 d.C., foi Marcus Ulpius Trianus, geralmente chamado simplesmente de Trajano. Trajano era considerado por muitos romanos como o maior imperador deles. Anos depois, era comum dizer quando um imperador assumia Felicior Augusto, melhor Traiano, que significa que você seja tão afortunado quanto Augusto, e melhor do que Trajano, indicando que ele era o padrão a ser alcançado. Essa visão de Trajano se baseava inteiramente em suas conquistas militares. Nenhum imperador expandiu o império com tanto sucesso quanto ele. Nos Balcãs, ele conquistou o reino da Dácia e começou a transformá-lo em uma das províncias mais romanizadas do império. Hoje é conhecida como Romênia, a terra dos romanos. Em 106 d.C., ele anexou o reino nabateu, trazendo o deserto de Negev, partes da Jordânia e o noroeste da Arábia para o domínio direto romano. Isso foi importante para controlar o lucrativo comércio de especiarias nessa região. Finalmente, em 115 d.C., ele lançou uma nova guerra contra o inimigo oriental de Roma, o Império Parta. Ao contrário de muitos predecessores, ele foi surpreendentemente bem-sucedido nisso, conquistando a Armênia e a Mesopotâmia em uma campanha fulminante e até mesmo lançando incursões na Pérsia, na Ásia Central. Trajano havia começado a organizar essas terras em províncias romanas quando morreu em 117 d.C. As conquistas na Mesopotâmia foram abandonadas depois disso, pois seu sucessor, Adriano, decidiu que era impraticável tentar manter o controle sobre elas. Ainda assim, a memória das conquistas de Trajano fez com que os romanos o considerassem seu maior governante ao lado de Augusto. O sucessor de Trajano, Adriano, que governou de 117 d.C. a 138 d.C., foi um imperador muito diferente de Trajano ou de praticamente qualquer outro imperador antes dele. Ele foi um administrador e reformador de um tipo nunca visto antes. Adriano passou grande parte de seu reinado viajando pelo império com uma corte itinerante, parando em cidades e vilarejos para determinar o que precisava ser corrigido em cada lugar e, em seguida, tomando medidas para isso. Um dos elementos mais notáveis disso ocorreu na Britânia, onde Adriano ordenou a construção de uma grande muralha e uma série de fortificações através do que hoje é o norte da Inglaterra. A muralha de Adriano possuía mais de 100 quilômetros de extensão. Ela sinalizou o fim dos esforços para conquistar os caledônios ao norte após décadas de tentativas, e, em vez disso, estabeleceu uma defesa de fronteira eficaz contra seus ataques ao sul. Em outros lugares, ele reformou o sistema jurídico e ordenou a codificação da direito romano. Ele se empenhou em restaurar e expandir muitas cidades que haviam caído em declínio e também foi um grande apoiador da cultura grega. Isso ajudou os estudiosos da segunda sofística, embora tenha contribuído para que as classes senatoriais passassem a não gostar dele. Adriano era visto como excessivamente apaixonado pela cultura grega, simbolizado por sua decisão de deixar a barba crescer. Sua ausência de Roma por longos períodos de tempo também irritava a elite romana. Nem todas as reformas dele tiveram sucesso.
Ele havia herdado uma nova rebelião entre o povo judeu no leste do Mediterrâneo no início de seu reinado. E ele provocou uma terceira revolta judaica quando ordenou a construção de uma nova colônia romana sobre as ruínas de Jerusalém, que nunca havia se recuperado de sua devastação durante a primeira revolta judaica na época de Vespasiano. A terceira revolta judaica levou a uma nova fuga do povo judeu da Judéia e a diáspora continuou a se expandir durante o governo de Adriano. O sucessor de Adriano é um dos menos notáveis entre os imperadores romanos. Antonino Pio governou o império por 23 anos até 161 depois de Cristo. Apesar da duração de seu reinado, houve poucos eventos notáveis na maior parte dele. Antonino não conquistou nenhum novo território, nem iniciou nenhum programa de reformas ambicioso como o que Adriano havia tentado. É indicativo da falta de atividade durante seu governo que a decisão de tentar conquistar parte do sul da Escócia se destaque como uma medida proativa. Ele foi, segundo todos os relatos, simplesmente um burocrata comedido e discreto, alguém que deixou o tesouro muito mais cheio ao final de seu reinado, e que melhorou inúmeros elementos da vida romana, como o abastecimento de água potável nas cidades e vilarejos. Essas não são o tipo de ações que fazem com que uma pessoa seja chamada de Antonino, o Grande, ou algo parecido. No entanto, o povo livre do império não teria muito do que reclamar durante o seu reinado. A paz romana estava em seu auge, o comércio florescia e a prosperidade reinava. Sobre esse período, o historiador britânico do Iluminismo, Edward Gibbon, em sua monumental obra A História do Declínio e Queda do Império Romano, afirmaria mais tarde: se um homem fosse chamado a escolher o período na história do mundo durante o qual a condição da raça humana foi mais feliz e próspera, ele, sem hesitação, nomearia aquele que se passou da morte de Domiciano até a ascensão de Cômodo. A vasta extensão do Império Romano era governada por um poder absoluto sob a orientação da virtude e da sabedoria. Os exércitos eram contidos pela mão firme, porém gentil, de 4 imperadores sucessivos, cujos caracteres e autoridade impunham respeito involuntário. As formas da administração civil eram cuidadosamente preservadas. Isso nunca foi tão verdadeiro quanto no reinado de Antonino Pio. Antonino morreu em 161 d.C. e foi sucedido por seus filhos adotivos, Marco Aurélio e Lúcio Vero, o primeiro caso de 2 imperadores governando juntos. O reinado conjunto deles começou com uma pandemia terrível. Hoje, ela é conhecida como a Peste Antonina, já que os primeiros relatos dela nas províncias orientais datam do final do reinado de Antonino. No entanto, ela varreu o império e persistiu durante todo o reinado de Marco Aurélio, nas décadas de 160 e de 170 d.C. Exatamente o que causou a peste antonina ainda é motivo de debate. Relatos da época sobre como os doentes apresentavam erupções na pele sugerem que foi uma onda virulenta de varíola que chegou da Ásia, à qual o povo do Império Romano tinha pouca resistência. Outros sugeriram que poderia ter sido sarampo, o que também corresponderia aos sintomas descritos nas fontes antigas. Não há dúvida de que, independentemente de qual fosse a patologia da doença, ela matou milhões de pessoas. Relatos posteriores descrevem milhares de pessoas morrendo em questão de dias nas maiores cidades, quando as ondas da doença estavam em seu pior momento. Estimativas do número exato de mortos sugerem que entre 10 e 15% da população do Império perdeu a vida nas primeiras ondas entre 165 d.C. e 180 d.C. Dependendo de qual fosse a população do Império, isso sugere um número de mortos entre 5 e 10 milhões de pessoas, e essa não foi a única onda mortal da doença.
Novas ondas ocorreram novamente no final do segundo século e continuariam a assolar o império e seu povo por vários anos. Pode ter sido a peste antonina que tirou a vida de Lúcio Vero em 169 d.C. Sua morte significou que Roma voltou a ter apenas um imperador, Marco Aurélio. Marco Aurélio é um dos imperadores romanos mais famosos hoje. Isso se deve principalmente à série de cadernos que ele mantinha, registrando suas opiniões sobre a filosofia estoica e outros aspectos da vida moral. Eles foram posteriormente publicados como Meditações. 3 outros aspectos da vida e do reinado de Aurélio se destacam. Primeiramente, a disposição estoica de Aurélio provavelmente foi bastante auxiliada pelo seu consumo de opiáceos. Ele consumia diariamente uma teríaca, uma espécie de poção usada contra envenenamento e outros males, que incluía uma dose forte de ópio. Em segundo lugar, ele travou guerra contra o Império Parta nos primeiros anos de seu reinado. Durante esse período, um exército romano penetrou novamente na Mesopotâmia, assim como Trajano havia feito meio século antes, embora com menos sucesso em derrotar os partas. Essa guerra geralmente é negligenciada nos relatos do reinado, sendo preterida em favor da análise do terceiro e mais importante aspecto do reinado, as guerras marcomanas. Essas guerras foram travadas ao longo de quase 15 anos, entre 166 d.C. e 180 d.C. na Europa Central. Os romanos haviam fixado sua fronteira norte ao longo do curso dos rios Reno e Danúbio. No entanto, havia uma fraqueza nessa defesa de fronteira. Um longo trecho de terra entre o Reno e o Danúbio que precisava ser protegido sem a defesa de um grande rio como o Reno. Em meados da década de 160 d.C., uma grande confederação de grupos germânicos, liderada pelos marcomanos, incluindo os quados e sármatas, rompeu a fronteira e ocuparam terras ao redor das províncias de Nórico e Panônia, no que hoje são a Áustria e a Croácia. Isso ameaçava a segurança do norte da Itália e não podia ser tolerado. Ao longo de uma extensa série de campanhas, os romanos derrotariam os marcomanos e seus aliados e os expulsariam de suas terras aqui. Ainda assim, essas guerras foram importantes. Elas apontavam para uma fragilidade na fronteira norte e para tribos além dela que estavam se tornando mais agressivas e ambiciosas quando se tratava de saquear as províncias romanas. Marco Aurélio seguiu uma prática bem estabelecida em seus anos finais, tornando seu sucessor designado seu co-imperador. A ideia era que o imperador sênior treinasse o júnior para que ele não chegasse ao cargo sem experiência sobre como funcionava o governo imperial e o exército, ou mesmo sobre como lidar com o Senado. O que foi incomum na decisão de Marco Aurélio foi que ele foi o primeiro imperador desde a época da dinastia Flaviana, 100 anos antes, a tornar seu filho biológico, Cômodo, seu herdeiro. Os 5 bons imperadores geralmente foram escolhidos por seus méritos e depois adotados pelo imperador em exercício, embora muitos fossem primos entre si. Marco Aurélio não seguiu esse costume e quando morreu em 180 d.C., foi sucedido por Cômodo. O reinado segue um padrão típico de maus imperadores. Como Nero e Domiciano antes dele, as coisas não começaram tão mal assim. No entanto, em pouco tempo, assim como Nero e Tibério antes dele, Cômodo começou a ignorar os métodos estabelecidos de governo e, em vez disso, transferiu grande parte do poder para as mãos de vários escravos libertos e prefeitos da guarda pretoriana. As coisas ficaram realmente peculiares, lembrando o comportamento de Calígula. Cômodo tornou-se cada vez mais tirânico e exigiu que fosse adorado como um deus. Ele rompeu completamente com o Senado e começou a se apresentar nas lutas de gladiadores no anfiteatro Flaviano, em Roma. Como se quisesse reforçar a percepção dele como um novo Nero,
um grande incêndio varreu Roma em 190 e um depois de Cristo, criando ainda mais desilusão com o governo de Cômodo, assim como havia acontecido em 64 depois de Cristo com Nero. Depois disso, Cômodo decidiu que era um novo Rômulo e que queria criar um novo calendário em que todos os meses do ano teriam seu nome de alguma forma. Até mesmo Júlio César ficou satisfeito em ter apenas o mês de julho com o seu nome. Era demais para os vários grupos que compunham a vida política romana, os senadores, os funcionários imperiais e os militares. Na véspera de Ano Novo de 192, depois de Cristo, após voltar de uma sessão de carnificina no Coliseu, Cômodo foi estrangulado até a morte em sua banheira por um lutador chamado Narciso. O senador e ex-comandante militar Pertinax foi proclamado imperador em poucas horas. No entanto, isso foi apenas o começo de uma longa guerra civil e de um período ainda mais extenso de crise que caracterizou a vida no Império Romano pelos séculos seguintes. Cômodo é frequentemente retratado como um vilão do Império Romano, um governante imprudente que era a antítese de seu pai e cujo reinado inaugurou um período de crise e declínio. Há um pequeno elemento de verdade nisso, e Roma realmente entraria em um período de crise e declínio no século III. No entanto, na realidade, já havia muitos sinais dos problemas que estavam por vir, mesmo durante a suposta Era de Ouro dos 5 bons imperadores. As 3 características principais da crise de Roma no século III foram a instabilidade econômica, uma crise política que resultou em uma rápida troca de imperadores à medida que o exército se tornava poderoso demais e se envolvia em guerras civis constantes, e a invasão das fronteiras do Império ao norte por grupos germânicos e asiáticos ansiosos para adquirir sua riqueza. Em todas as 3 situações, já havia sintomas desses problemas presentes nos séculos I e II, Nemosais, Jassal, Nishiba-Suboto, antes de Cristo. Foi a guarda pretoriana que depôs Calígula em 40 e um depois de Cristo e coroou um novo imperador, embora tenha escolhido outro membro da dinastia, Júlio Claudiana. As legiões e a guarda pretoriana também desempenharam um papel na deposição de imperadores em 68 depois de Cristo e 96 depois de Cristo, e fariam isso novamente imediatamente após a morte de Cômodo. Da mesma forma, embora a crise econômica do terceiro século tenha eclipsado tudo o que veio antes, imperadores romanos como Trajano já haviam recorrido à diminuição do teor de prata das moedas romanas, para pagar por um aparato militar maior no início do segundo século. Além disso, quando se tratava das fronteiras de Roma, o reinado de Marco Aurélio e a incursão dos marcomanos na zona de fronteira. Perto da nascente do Danúbio, isso já havia sido um presságio do que estava por vir nos séculos III, IV e V. O segundo século pode ter sido a Era de Ouro do Império Romano, como sugeriu Gibbon, mas, como em tantos outros impérios, o auge de seu poder disfarçava as muitas falhas que sustentavam o sistema. Como veremos na terceira e última parte desta história de Roma, a Era de Ouro dos 5 bons imperadores foi logo seguida por uma imensa crise no século III. O que você acha do Império Romano? Era realmente uma boa época para se viver, como Gibbon argumentou? Ou era um império com muitos problemas subjacentes? Por favor, nos conte nos comentários. E, enquanto isso, muito obrigado por assistir.